Fala galera, tudo tranquilo? Vocês até agora aprenderam a lidar com o for e hoje vocês vão aprender a lidar, a controlar esse fluxo, a deixar o for fazer exatamente o que você quer e em que momento que você quer. Então nós vamos lidar com controladores de fluxo, principalmente o if e o else. Bora pro vídeo. Bom, nas últimas duas aulas a gente falou sobre como estruturar o for, principalmente quando a gente vai ter muitas tarefas dentro dele. Se a gente precisar usar dois ou três fors, na aula passada vocês já viram os cuidados que vocês devem ter ao fazer esse tipo de operação. Beleza. Hoje a gente vai entrar um pouco sobre como controlar esse fluxo. Então, primeira coisa, vocês se lembram de uma ferramenta super útil que é a função if-else que eu ensinei há vários vídeos atrás. Então, vou criar aqui um vetor. Estou criando aqui um vetor de números aleatórios, certo? Esses valores são aleatórios com média 0, desvio padrão 1. Existe aquela função que se chama if-else, que ela vai fazer A. Então, o que é? Eu vou fazer se os valores de A são maiores que 0, eu quero que você me retorne um caractere chamado positivo. Se for inferior a 0 ou igual a 0, eu quero que você me retorne negativo. Se vocês fizerem isso, essa função if-else, se essa expressão aqui é cumprida, ele vai retornar positivo. Se ela não for cumprida, ela vai retornar negativo. Então, com isso você consegue separar alguns dos valores, ou, por exemplo, testar quais são os valores maiores que um determinado ponto, por exemplo, de um determinado valor. Por exemplo, maiores que 1. Todos que são maiores que 1, você vai retornar 1. Para todos os outros, você vai retornar 0. Então, ele já vai identificar quais são esses valores e já vai te retornar exatamente a resposta que você quer. Ok. Quando vocês estão fazendo um for, vocês também podem usar o if-else, só que na versão separada dele. Então, deixa eu estruturar aqui um for para vocês terem ideia do que acontece. Então, acabei de estruturar aqui o for e in 1, 2.10, então ele vai ciclar, ele vai rodar com esses 10 valores. E o que eu quero que ele faça? Então, por exemplo, se os valores de i são maiores que 5, eu quero que você mostre um determinado valor, eu quero que você mostre uma palavra. Se for menor que 5, eu não quero que você mostre nada. Então, eu vou usar essa estrutura. Se é o if em inglês. Então, if, estou usando ele separado. If i maior que 5, notem a estrutura, é muito parecido com if else. If i maior que 5, agora para facilitar e para ser claro no meu código, eu vou abrir uma chave de novo para mostrar para ele o que vai acontecer. Tudo que tiver dentro dessa chave é o que vai acontecer se o i for maior que 5. Então, se o i for maior que 5, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele te retorne, eu quero que ele faça um print do, por exemplo, valores grandes. Ok? Então, se você executar isso com o for, a cada sessão ele vai avaliar esse código e somente vai te dar uma resposta quando o valor de i for maior ou igual a 5. Olha lá, ele só plotou 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, ele plotou o valor 6, 7, 8, 9 e o 10º valor. Quando chega no 10º valor, todos esses valores correspondem, eles são maiores que 5, correspondem a essa expressão aqui. Mas se eu quiser fazer alguma coisa com os valores que são menores que 5, eu posso colocar aqui do lado, escrever o complemento dele, else. Notem que para o else eu não preciso ter um novo argumento, como esse aqui. Só basta o if. Então, para o else, eu vou abrir de novo uma chave e vou dar um enter aqui para facilitar. Quero que ele faça um print, por exemplo. Quando i for igual a 1, ele vai avaliar exatamente essa expressão aqui. Toda essa expressão aqui, esse if, ele vai daqui até aqui e inclui também o else nessa história. Então, se o i for igual a 1, olha aqui, vamos fazer aos poucos. I igual a 1. Quando i igual a 1, o que ele vai retornar? Valor pequeno, porque o if é igual a 1. 2. 3.
pequeno. E quando isso for 5, o que ele vai retornar? Valor pequeno ainda, porque a minha condição é i maior que 5, não i igual a 5. Quando isso for 6, o que ele vai retornar? Valor grande. Então, eu estou pedindo para ele retornar a expressão valor grande só para os valores de i maiores que 5. Óbvio que eu poderia ter colocado qualquer valor que eu quisesse aqui. Qualquer expressão para dizer isso, então, para representar esse código. Então, se eu fiz aqui menor que 2, ele só vai chamar esse código aqui se o i for menor que 2. Se for qualquer outro valor maior ou igual a 2, ele vai chamar esse valor. Esse é o papel do else. Então, se ele cumprir essa função, ele vai retornar isso. Caso contrário, ele vai retornar isso aqui. Ok? Então, vamos rodar isso aqui de novo para ver o que acontece. Beleza. Os únicos dois valores que são menores que 2 é o valor 1 e só. O outro já é um valor igual a 2. Eu não especifiquei menor ou igual. Eu poderia ter feito menor ou igual a 2. Se eu fizer menor ou igual a 2, ele vai identificar tanto i igual a 1 quanto i igual a 2 e vai me retornar a função que eu quero. Ok? Então, isso é útil para caso vocês queiram lidar com esse ciclo e usar esse ciclo para avaliar uma coisa específica em um dado momento. Notem que eu criei aqui um novo for com um if aqui no meio, mostrando que vocês podem usar quantos argumentos ou quantas expressões lógicas vocês quiserem. Eu tenho aqui no meu exemplo, e quando i for maior que 5, and e i for menor ou igual a 8. Quando for esse o caso, o que eu quero que ele faça? Eu faço um print do quê? Da expressão mais da metade, por exemplo. Se for else, o que ele vai fazer quando não corresponder a essa função? Ele vai simplesmente fazer um print do i, ok? Então, se ela tiver dentro, se os valores de i, quando os valores de i forem maior que 5 ou menor ou igual a 8, ele vai executar esse código aqui. Caso contrário, ele vai executar esse código aqui. Então, vamos lá ver o que acontece. Olha aí. Ele vai fazer o valor de i a cada uma das situações em que não corresponde a essa aqui. Quando corresponde a essa aqui, ele vai ler exatamente essa estrutura aqui de código e vai te dar esse resultado. Vamos supor que você queira fazer cálculos só em números pares ou números ímpares. Você consegue manejar o valor de if para fazer o computador executar naqueles números que você quer. Agora, como é que eu faço quando eu tenho mais de um if no meio do caminho? Eu posso usar 2, 3 ifs? Sim, você pode usar os ifs do jeito que você quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui if menor ou igual a 3. O que ele vai fazer? Ele vai chamar alguma coisa aqui, por exemplo, batata frita. Beleza. Quando for else, ele vai fazer alguma outra coisa. E se dentro desse else eu quiser que ele faça mais uma coisa? Por exemplo, eu vou botar mais uma condição aqui dentro do else. Por exemplo, i maior que 5 e i menor ou igual a 8. Ele vai fazer um comando. Caso contrário, ele vai simplesmente fazer o print do i. Então, notem que eu botei duas condições. Quando o i for menor ou igual a 3, ele tem que retornar para vocês esses caracteres aqui, batata frita. Caso contrário, ele vai para esse if aqui. Se aí, a partir do momento que o i for maior ou igual, maior que 5 e menor ou igual a 8, ele vai te retornar isso aqui, mais da metade. Caso contrário, ele vai fazer um print do i simplesmente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Do i igual a 1 até o i igual a 3, ele vai chamar a batata frita. No 4 e no 5, que ele não vai fazer nada, não tem nenhum comando para ele fazer, ele vai fazer simplesmente um print. Mas do 5 até o 8, que ele vai cair dentro dessa condição aqui, ele vai te retornar mais da metade, ok? Em todos os outros casos, ele vai retornar o else. Então, vocês conseguem associar o if e o else, tanto em qualquer composição, um dentro do outro, associar com for, com 1, 2, 3 fors, para fazer o cálculo que vocês quiserem. Eu estou exemplificando aqui com um print, mas vocês poderiam ter uma sequência de código gigantesco. Eu poderia ter especificado aqui um monte de linhas de código que eu gostaria que ele executasse quando o i fosse menor que 3. Da mesma forma que nisso aqui, ó,
Eu poderia ter um monte de linha de código que eu gostaria de executar quando o i estiver dentro dessas condições, ok? Eu estou fazendo com o print simplesmente para facilitar, mas saibam que vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro dessa linha. Uma outra coisa interessante de fazer, vamos chamar aqui um outro for i in 1 para 10, for i in 1 para 10, vamos abrir o colchete, aliás, a chave. O que eu quero que ele faça? Eu quero, por exemplo, se o if, enquanto o i for menor ou igual a 3, eu quero que ele pule. Eu não quero que ele execute nada, eu quero que ele saia desse loop e entre para a próxima rodada do loop. Eu vou botar aqui uma chave, vou botar aqui um outro comando, uma outra função super interessante que é a next. Next, olha aqui, vou retornar aqui else, só para vocês verem o que acontece. Vou fazer um print do i. Notem aqui, quando o i for igual a 1 ou igual a menor ou igual a 3, ele vai fazer o next. Então, ele vai entrar no ciclo, ele vai fazer i igual a 1. Aí, ele vai chegar nesse if e vai dizer, opa, estou nessa condição aqui, eu preciso ir para o próximo. Aí, ele vai i igual a 2. Aí, ele ainda está dentro dessa condição, ele vai, opa, preciso ir para o próximo. Vou para o próximo ciclo. Aí, ele vai i igual a 3. Aí, ele ainda está dentro dessa condição. Aí, ele vai chegar aqui, next. Então, vou para o próximo, i igual a 4. A partir do i igual a 4, quando ele já não estiver mais cumprindo com essa função, ele não vai mais pular, ele vai fazer um print do i, certo? Então, o next ele te ajuda a pular os valores que você quiser ou mandar para o próximo ciclo. Então, vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, ele só vai retornar do 4 ao 10, porque ele pulou todos os valores do 1 até o 3, certo? Isso é super interessante quando vocês estão precisando interagir com a máquina e usar exatamente um valor ou outro específico do for. Então, esses 3 comandos, o if, else, 3 ou 4 comandos, if, else, as duas separadas, e o next, se vocês souberem exatamente lidar com essas coisas e fecharem as chaves direitinhos e estruturar esse código bonitinho, vocês conseguem flexibilizar o código de vocês e fazer o código que vocês quiserem, fazer a simulação que vocês quiserem, ou interagir com esse for para vocês criarem ou recriarem ou computarem o que vocês quiserem. É muito interessante essas 3 ferramentas associadas ao for. Então, obviamente que o if e o else pode ser usado para qualquer função. Vocês poderiam usar dentro do lapply, dentro do alter, dentro do apply. Vocês podem usar esses 2 elementos, o if e o else, com qualquer outra função e não só com um for. Mas dentro do for ele te permite controlar o fluxo desse ciclo de cálculos, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre outros elementos, outras funções, ferramentas que te ajudam a controlar um fluxo e pelo menos a lidar com o fluxo de uma maneira um pouco diferente, ok? Então aguardem o próximo vídeo. Até mais!